Boa noite, irmãos. Estou passando por este canal para compartilhar uma mensagem com os irmãos. Esta mensagem está no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Pedro nega a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo-o, outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passada quase uma hora, outro afirmava: Também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito. Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Este relato bíblico sucedeu-se num contexto onde nosso Deus, em seu magnânimo projeto, nos demonstraria da forma prática como se daria o evento da ressurreição. Para tanto, atores foram utilizados, sendo eles Jesus, seus apóstolos e os escribas e fariseus com seus seguidores. Consistia o projeto Jesus preparar seus discípulos antes de ser traído, preso, julgado, condenado, crucificado e morto sem ter causa. Mas assim foi feito pelos seus inimigos. Ao preparar Pedro para o que viria a acontecer, este afirmou que estava pronto para ir com Jesus para a prisão e para a morte. Capítulo 22, versículo 33. Ao que o Senhor lhe disse: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Versículo 34. No relato de Lucas 22, 54 a 62, está escrito os 3 momentos em que Pedro nega a Cristo. Estudamos então causas que levaram Pedro a negar a Jesus e que também nós poderemos incorrer nesse risco. Despreparação de Pedro. Quando Jesus os levou ao monte para orar, eles não resistiram à opressão e dormiram. Digo, o servo do Senhor necessita insistentemente de oração para não ser oprimido pelo inimigo, para se preparar contra as investidas de Satanás. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos ensina: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Oração de intercessão é muito bom receber, irmãos. Porém, nós mesmos necessitamos de relacionamentos com o Pai para expormos nossos problemas e nossas dificuldades e também para nos fortalecer como filhos do Senhor. Segundo, medo. Acredito que quando Pedro viu Jesus ser preso
e levado para julgamento, ele teve medo. Aqui nos leva a acreditar que quando Pedro disse ao Senhor que estava pronto para segui-lo para a prisão e para a morte, não tinha conhecimento do que aconteceria ao conhecer os fatos, recuou da sua bravura. Conosco também pode ocorrer de um medo fazer nós retroagir, porém não podemos tirar nosso foco de Cristo, porque Ele nos deu a garantia de que estarás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vide Mateus 28, versículo 20. Terceiro, Pedro seguia Jesus de longe. Capítulo 22, 54. Despreparado e com medo, Pedro não tinha condição de acompanhar a Cristo de perto, porque sabia dos riscos que correria. Se então somente seguirmos Jesus de longe, negligenciarmos nas orações, não nos preocuparmos com seus ensinamentos e apenas contarmos com orações dos irmãos, estamos fadados a nos frustrarmos. 4. O cantar do galo. Para Pedro foi o anúncio de que havia falhado com Cristo e a reflexão de que necessitava de perdão e reconciliação com o Mestre. Talvez por isso afastou-se do cenário e chorou copiosamente, demonstrando arrependimento. Para nós também, o cantar do galo pode, de alguma forma, anunciar algo vindo da parte do Senhor, para nos trazer reconciliação, conforto, renúncia, paz, perdão e muitas outras virtudes espirituais. Restauração é o quinto. João 21, 15 a 19. Tendo Jesus ressuscitado de entre os mortos, apareceu a alguns de seus discípulos. Em especial, teve um diálogo com Pedro, procurando restaurá-lo para que pudesse continuar a obra da instalação e alargamento da igreja cristã. Tendo Pedro e os apóstolos a incumbência, sendo desta forma plantada, e a igreja cristã chegou aos nossos dias, baseado na comissão prevista em Mateus 28, 18 a 20. Somos nós chamados a pregar o Evangelho aos nossos irmãos e cuidá-los para chegarem ao galardão da vitória prometido pelo nosso Senhor. Meus amados, somos soldados valorosos de Cristo. E Cristo é o nosso general. E Ele nos guia para a batalha que é diária e sofrida. Irmãos, sofrimento está aí e todos passam por ele. Uns mais, outros menos. Mas nós nunca podemos tirar o foco de Cristo. Cristo também sofreu, padeceu, foi morto sem causa, mas tinha uma finalidade no projeto do Senhor com a morte de Cristo. Trazer a nós a ressurreição, que é o maior galardão oferecido a um filho de Deus. A vida eterna, a coroa eterna. Então a nossa batalha é para chegar no grande dia e ser chamado por Cristo para adoração ao Senhor nos altos. Então lute, batalhe, não se entregue.
Sofrimento, todos passam por isto. Batalhas, todos passam. Mas a vontade de seguir a Jesus, seguir seus ensinamentos, ela tem que ser maior dentro de nós. Que todos vocês tenham uma boa meditação, uma boa noite, e eu vou orar por você. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, neste momento, Pai, que o Senhor me deu esta condição para passar esta live, Pai, para os nossos irmãos, que eles contemplem, Pai, ó Deus amado, o poder desta palavra, Senhor, o poder deste ensinamento, e possam, Senhor, a cada momento viver mais e mais os ensinamentos de Cristo. Deus querido, guarda a nossa família, guarda os nossos irmãos, proteja todos nós e que cada oração nossa chegue a Ti, Pai, como cheiro suave à sua narina. Seja, Pai, uma oração por nós mesmos, oração feita pelos nossos familiares, orações de intercessão pelos nossos irmãos e amigos. Deus, tudo é para a glória do Teu santo nome. Fica conosco e nos dê uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu sou o presbítero João, Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Bandeirantes, e quero desejar um fervoroso abraço a todos. Deus abençoe, meus irmãos.